Quando começar a falar de educação financeira com as crianças? Se você já se pegou pensando nisso, eu quero te dizer uma coisa. Essa dúvida já é um sinal que você está no caminho certo e a resposta pode te surpreender. Não existe cedo demais, existe o erro de deixar para depois. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que a pesquisa e a prática ensinam sobre como as crianças aprendem sobre dinheiro em cada fase da vida delas. Quais são os sinais que a sua criança já está pronta para aprender e o que fazer se você sente que perdeu o time. Fica até o final, que tem um ponto que a maioria dos pais não considera e que muda tudo. E já comenta aqui embaixo para mim quantos anos têm seus filhos e se você já começou a falar de educação financeira com eles. Eu quero muito saber e te ajudar. Eu sou a Fabiola Rocha, especialista em educação financeira para famílias. Tenho mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Trabalhei em grandes instituições como HSBC, Bradesco, XP. Eu sou formada em administração e tenho mestrado em empreendedorismo. Mas o que me trouxe até aqui não foi o mercado financeiro, foi o meu filho. Foi a vontade de ver o meu filho crescendo de perto que me fez trocar o mundo corporativo pela vida empreendedora. Foi ensinando meu filho, vendo o que funcionava com ele, o que não dava muito certo, que eu fui criando o meu método. E fui percebendo a dificuldade das mães ao meu redor em lidar com esse tema, com os filhos e com elas próprias, que eu me encorajei a entrar nesse mundo. E foi aí que nasceu a FabTalks, um projeto pensado para ajudar as famílias a construir uma relação saudável com o dinheiro, começando com as crianças. Aqui na FabTalks a gente acredita que dinheiro também é coisa de criança. Mas vamos lá, por que não existe cedo demais? Porque antes de qualquer conversa planejada sobre dinheiro, sua criança já está aprendendo. Ela aprende quando você está preocupado no caixa do supermercado, ela aprende quando escuta uma discussão sobre uma conta a pagar, ela aprende quando pede uma coisa e a resposta é: dinheiro não nasce em árvore. O aprendizado financeiro não começa quando os pais decidem que vai começar. Ele começa no dia em que a criança começa a observar o mundo ao redor dela. E isso acontece muito antes de 5 anos. Sabe quando a criança te fala que já tem 3 moedinhas e pergunta se já pode viajar para Disney? Ou então, quando ela fala que a nota de R$2 é a melhor de todas, porque tem uma tartaruga desenhada? Então, a pergunta não é: será que a minha criança já tem idade para aprender? A pergunta é outra. A pergunta certa é: o que a minha criança já está aprendendo sobre dinheiro agora, nesse momento, enquanto me observa? Essa virada de perspectiva muda tudo, porque ela transfere o foco lá do futuro para o presente. E o presente é o único lugar onde a gente pode fazer alguma coisa. E aqui muitos pais travam, porque começam a olhar para si próprios, né? E vão identificando um monte de coisas que não estão legais. Falta de controle, uma dívida, dificuldade, não consegue guardar dinheiro, aquelas resoluções todas de ano novo, sabe? Que não saem do papel. E o ponto é que você não pode querer resolver toda a sua vida financeira antes de começar a tratar do assunto com seu filho, porque ele já está aprendendo. Então, você precisa começar a falar sobre dinheiro com seu filho agora. E você vai ver como essa conversa vai ser boa para você também, sabe? Porque para se dar conta das coisas que você pode fazer diferente para ir resolvendo as suas questões e ser um bom exemplo para o seu filho. Agora, o que é que a criança aprende em cada fase da vida? Então, até os 5 anos, né, é uma fase que a criança está descobrindo o mundo concreto. Ela não entende abstrações, mas ela entende objeto, troca, consequências simples. Ela já consegue aprender que dinheiro é usado para pagar coisas, que as moedas e as notas têm valores diferentes, que para ter uma coisa é preciso da outra em troca. E o que você pode fazer nessa fase da criança? Deixa ela segurar o dinheiro na fila do caixa, deixa ela entregar ao atendente, mostra a troca acontecendo. Esse é um gesto simples que já é educação financeira. Nessa época, eu sempre mantinha algumas notas na carteira para o meu filho entregar no caixa das lojas, na padaria, no hortifruti, pegar o troco de volta. Ele adorava, sabe? Agora, uma criança entre 6 e 9 anos, né, ela já está numa fase que ela consegue raciocinar de uma forma um pouquinho mais lógica.
ela entende causa e consequência, ela consegue planejar num prazo mais curto, ela já consegue aprender que o dinheiro não é infinito, que ele do trabalho vem do esforço, que guardar hoje significa ter mais amanhã, que existem escolhas e cada escolha tem um custo. E o que você pode fazer nessa fase? Um cofrinho com propósito ajuda a criança a escolher uma coisa que ela quer e guardar para conquistar essa coisa, né? O processo de espera é um aprendizado valioso nessa fase. É um momento muito rico, né, na vida da criança para falar de dinheiro, porque eles querem comprar tudo. E uma coisa que eu fazia com meu filho, para que ele fizesse boas escolhas, né, era dimensionar o valor das coisas. Naquela época, um carrinho Hot Wheels, que ele adorava, custava R$10. Então, quando ele se interessava por um brinquedo que custava, sei lá, R$300, eu dizia para ele quantos carrinhos Hot Wheels dava para comprar com aquele dinheiro. E sempre comparava com o tanto que ele tinha guardado, né, quanto faltava para chegar nos R$300. E assim ele ia conseguindo entender melhor o valor das coisas e por que eu não ia comprar aquele brinquedo mais caro. Agora, uma criança entre 10 e 12 anos, né, já é uma criança que consegue pensar num prazo médio, entender conceitos mais abstratos. É uma fase que a mesada, quando bem usada, é uma ferramenta bem poderosa. Ele já consegue aprender como organizar o dinheiro que ele tem, né? A diferença entre um novo objeto de desejo e o que ele quer de verdade, que existem consequências financeiras para as decisões que ele toma, os primeiros conceitos de poupar com objetivo. E o que você pode fazer nessa fase da criança? Dê a ela o controle de uma verba, mesmo que pequena, tá? Deixa ela decidir, deixa ela errar, depois vocês conversam sem julgamento. Aqui em casa a gente está nessa fase. E a mesada é um laboratório, ela já passou por vários ajustes, tá? Nos últimos meses ela está sendo paga em figurinha da Copa, de vez em quando tem um bônus. Mas assim, o mais legal é acompanhar e ajudar meu filho a pensar nos prós e contras de cada decisão de uso do dinheiro. Mas sem cobrança, sem julgamento, tá? A mesada é dele, ele decide. Agora, quais são os sinais que a criança te dá que ela já está pronta para lidar com o dinheiro? Então, além das fases de desenvolvimento, existem sinais que a criança te dá quando ela está pronta para aprender sobre dinheiro. E eles aparecem bem cedo. Por exemplo, a criança pergunta quanto custa uma coisa. Já é um sinal. A curiosidade sobre o preço é uma porta de entrada para iniciar essa conversa. Ou a criança pediu uma coisa e não aceitou muito bem o não. Aproveita a frustração para explicar o porquê da escolha. A criança que questiona está aprendendo que tem uma lógica por trás das decisões. Ela viu você pagar com cartão e perguntou o que é aquilo. Ótimo momento para falar sobre como o dinheiro funciona nos dias de hoje. Ou ela falou eu quero para uma coisa que ela viu na loja ou na tela, né? É uma outra abertura para falar sobre desejo, escolha, planejamento. Ela observou você fazendo uma compra. Ela já está aprendendo. E a questão aqui é o que a sua criança está aprendendo. Se você estiver aqui assistindo esse vídeo com um filho de 12, 14, 16 anos, você pode estar pensando, será que já passou o time? Não, não passou. Nunca é tarde para começar uma conversa. A diferença é só a forma como ela acontece. Então, com uma criança pequena, você vai ter uma conversa mais lúdica, né? Uma história. Com um adolescente, você tem uma conversa para valer. E em muitos casos, a conversa com o adolescente é até mais poderosa, porque ele já tem desejos reais, perguntas reais, né? Começa a entender o valor do dinheiro de uma forma mais concreta. Com adolescentes, você pode até fazer orientações que você próprio deveria estar fazendo, tomando conta dos seus gastos, guardando um percentual de todo o dinheiro que chega para você, para uma coisa maior. Nunca gastar tudo que se tem, manter uma reserva, fazer escolhas inteligentes, ler livros juntos, falar do futuro profissional, que também faz um belo link com a educação financeira. Então, aqui o papo é mais concreto, é mais realista mesmo, sabe? E olha só, se você está me acompanhando até aqui e está gostando do que eu estou trazendo para você, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, mas fica comigo que ainda tem mais.
E sabe qual é o ponto que eu mencionei lá na abertura? O ponto que a maioria dos pais não considera é que quando você começa a falar de dinheiro com seu filho, você também começa a revisar a sua própria relação com o seu dinheiro. E essa é uma transformação que vai muito além da educação dos filhos. Ela transforma a família inteira. Nenhum de nós está com a vida 100% resolvida. Senão a gente não estaria aqui tendo essa conversa, é ou não é? Então, esteja preparado para participar dessa jornada, não só como instrutor do seu filho, mas como aluno. Seu filho vai te fazer perguntas, tá? Que vão trazer a você a reflexão, que vão te fazer dar conta dos ajustes que você também precisa fazer. E essa é a beleza do processo, aprender fazendo, aprender juntos. Isso tem um valor muito grande, porque são mudanças para melhor e são mudanças definitivas. E não se sinta diminuído ou culpado de nada. Lembra que você não teve essa aula lá atrás. E agora você vai aprender com quem você mais ama na vida, seus filhos. Educação financeira não é uma disciplina difícil. Ela é uma conversa que você pode começar hoje com uma pergunta, com um exemplo, com uma situação do dia a dia. Você não precisa esperar ter tudo organizado na vida, ter lido todos os livros ou esperar a criança crescer para ter essa conversa. O melhor momento foi ontem. O segundo melhor momento é agora. E agora você já sabe, não existe cedo demais. Existe um momento em que você decide começar. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o que os ricos ensinam para os filhos, que a maioria das famílias nunca aprendeu. Clica no sininho para não perder e eu te vejo lá.